Tema da mensagem dessa manhã: a tua graça me basta. Amém. Quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Que palavra maravilhosa, que tema tremendo. E nós vamos tirar esse tema aqui de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12 e no versículo 7, ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, que foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele é uma referência de vida cristã. Amém? Amém. Se você quer alguém para se espelhar, amado, se espelhe na vida do apóstolo Paulo. Se você quer motivação para você nunca desistir daquilo que Deus te colocou, daquilo que Deus confiou a você, da tua vida como cristão, observe a vida do apóstolo Paulo, aprenda sobre ele, leia as 14 epístolas dele, que são dirigidas para a igreja. Não foi só para a igreja daquele tempo, não, é para a igreja de hoje, vai ser para a igreja do futuro, a igreja do amanhã. Essas cartas, elas carregam consigo muita sabedoria, muito exemplo de vida prática do cristianismo. Não é só aquela teoria, aquela coisa que é falada nos altares, que no final você acaba não aproveitando de nada para a tua vida. Às vezes chega um profeta, ele começa a lançar profecias sobre a tua vida que não muda nada, não se concretiza, não acontece nada. Mas quando você ouve a profecia do altar, quando você ouve as palavras do apóstolo Paulo, você pratica, você tem como colocar isso na prática na tua vida, no teu dia a dia. E ele mostra e demonstra que a vida do cristão não é uma vida pacata, não é uma vida simples de se viver. Ela é uma vida que traz consigo também desafios. E às vezes, amados, não raros sofrimentos também. Mas Deus sempre esteve com ele, assim como Deus sempre vai estar conosco. Amém. Por meio do seu Espírito que habita em nós. Amém. E por meio da sua palavra, que nos alimenta, nos fortalece, nos ensina. Então os sofrimentos que o crente enfrenta, ele não chega na vida do cristão por obra do acaso. Sempre vai existir uma razão. Nunca pense, aconteceu isso comigo por obra do acaso. Não. Sempre vai existir uma razão para isso. E nós precisamos entender que esta razão talvez seja proveniente de nós mesmos, da nossa vida. Muitas vezes pela maldade do nosso coração, pela altivez, pela soberba, pela vaidade do nosso coração, pela resistência que nós temos à palavra e às coisas de Deus. E às vezes não só a resistência, mas uma oposição. Você pensa que não tem crente que se opõe à palavra de Deus, amados? Crente que se opõe à Bíblia, existe. A desobediência. Então a lista de motivos e de razões para que muitas vezes o sofrimento chegue à vida da pessoa é muito grande. É muito grande, nós precisamos reconhecer isso. É por isso que hoje é ceia do Senhor. E hoje nós precisamos, amado, olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós, fazer uma introspecção. Analisar o nosso coração. Ver se realmente nós estamos na fé. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi esbofeteado. Então ver um cristão ser esbofeteado pelo mensageiro do diabo é muito triste, amado. É muito triste quando você vê um crente sendo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. E não é raro nós vermos isso. Paulo, ele experimentou. Mas no caso de Paulo, havia uma razão para isso. Tem muita gente que também está sofrendo as bofetadas do mensageiro de Satanás dentro de uma igreja. Está servindo, ou melhor,
ele diz que está servindo a Deus, mas está tendo legalidade do inimigo para ser esbofeteado. O que significa ser esbofeteado por Satanás, pastor? São situações, amado, de grande humilhação, de grande sofrimento, de grande miséria. São bofetadas de Satanás, são espinhos que as pessoas têm na sua carne. E esses espinhos podem ser padrões familiares que o cristão preserva. Ele se converte a Cristo, mas ele preserva padrões familiares reprováveis por Deus e pela sua palavra. Então isso não pode acontecer. É por isso que na nossa conversão nós temos que mudar de sentido. É isso que a palavra conversão significa. Você tem que convergir de um sentido para outro, né? Do mundo para Deus, do diabo para Deus, porque nesse mundo as coisas são do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então são esses padrões de repetição, sabe, de histórias familiares, de doenças que aparecem misteriosamente. De repente apareceu uma doença, não sabe de onde veio, não tem uma razão. Pode ser uma condição de abandono, de pobreza, de desonra que as pessoas têm, de miséria. Então tudo isso são espinhos na carne de muitas pessoas. Qual é a saída então, pastor, para tudo isso? Eu vou te dizer qual é a saída. Primeiro você precisa realmente se arrepender, ter a humildade de reconhecer o teu erro, se submeter à vontade de Deus. A pessoa não pode só reconhecer que ela errou, ela precisa mudar. Não adianta reconhecer o erro e não se arrepender dele, porque nós sabemos, a Bíblia diz que nós sabemos, porque Deus colocou no nosso coração a sua lei. Ele diz: as pessoas não precisam nem ouvir a palavra de Deus, porque elas sabem o que é errado, elas sabem quando elas estão fazendo errado, elas sabem quando elas estão tomando atitude errada, quando elas estão procedendo de forma errada, quando a conduta dela é errada, ela sabe que é errado. Mas não adianta só a pessoa dizer: eu sei que é errado. Ela precisa reconhecer e mudar. Ela precisa mudar essa atitude. Isso é conversão, isso é mudança de vida. Reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. E quando eu reconheço que as coisas que eu tenho vêm da mão de Deus, eu sou generoso com a obra de Deus. Amém, Jesus. Só é generoso com a obra de Deus, só é fiel a Deus aquela pessoa que reconhece que tudo que ela tem foi Deus quem deu para ela. Se eu reconheço que o meu emprego foi Deus que me deu, a minha faculdade, né, os meus ganhos, o meu salário, então eu vou investir também isso no reino de Deus, porque foi Ele que me deu. Então, se Ele me deu, foi porque alguém disse e pregou para mim, eu acreditei naquela mensagem e a minha vida foi mudada por causa disso. Então, se eu tenho esse reconhecimento que tudo veio das mãos de Deus e não pela força do meu braço, porque tem gente que acha que o que ela tem foi o esforço dela. Foi eu que estudei, foi eu que trabalho. E se Deus não te der saúde para você trabalhar, você está fazendo o quê? Mendigando. Está mendigando. É isso que eu penso, amado, todos os dias. Eu tenho uma gratidão imensa a Deus, muito grande a Deus, porque se Deus não tivesse me conduzido até onde eu cheguei, eu poderia hoje estar mendigando para me comer, para me ter as minhas necessidades mais básicas supridas. Pessoas que não desmerecendo, mas recebem uma bolsa. Isso, amado, é migalha que cai da mesa. Sabe quem está comendo da mesa? Os poderosos que você elege, pessoas que só querem saber delas mesmas e só querem beneficiar a si próprias e as suas famílias.
E aí o que eles fazem? Da abundância que eles têm, eles dão migalhas para as pessoas. E as pessoas se conformam com isso, em comer as migalhas. Estávamos conversando esses dias com a minha esposa, falando sobre esse assunto, né? Que muitos crentes, eles ficam, abrindo parênteses aqui, eles ficam comendo da migalha da mesa. A mesa, o Senhor disse, é para os filhos. Quando aquela mulher que não era cristã, que não era da nação de Israel, não era convertida, apesar da sua fé imensa, que foi ali elogiada por Jesus, mas quando ela chegou e pediu, para que Jesus disse: deixa primeiro os meus filhos se fartarem, deixa os meus filhos se fartarem, porque a mesa é para eles. Aleluia. Amado, essa mesa que está posta com tudo de bom e do melhor dessa terra é para você. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece, amado? Muitos filhos de Deus colocam o ímpio na mesa e vão comer as migalhas que caem de baixo, porque estão colocando o ímpio na mesa que é deles. E o ímpio se farta e dá as migalhas que caem do Filho de Deus. Então isso é uma inversão. É uma inversão, e como o povo brasileiro gosta de inversão, né, irmãos? Inverte totalmente aquilo que é bom para eles e vão pegar as coisas ruins. Então, o apóstolo Paulo, ele experimentou a bênção de Deus no céu, mas também ele experimentou as bofetadas do diabo aqui na terra. Então, meu irmão, há um propósito divino quando as pessoas passam por sofrimentos, porque é no sofrimento que nós somos forjados. Se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, hoje eu não estava aqui pregando a palavra de Deus. Você não sabe o quanto eu já sofri nessa vida, o quanto eu já passei por humilhações, o quanto eu fui esmagado por Deus, por ser um opositor do ministério da minha esposa. Então o nosso sofrimento, assim como a consolação que nós recebemos, são instrumentos que são usados por Deus para consolar outras pessoas. Quando você passa por sofrimento e você é consolado, você também aprende a consolar pessoas, porque você sabe como é sofrer e como consolar alguém que está passando por sofrimentos. Então aprenda uma coisa nessa manhã: nem sempre nós vamos saber qual foi o motivo do nosso sofrimento. Nem sempre. As pessoas passam por situações difíceis. Nós temos aqui uma irmã que ela passou por um câncer. Até hoje eu tenho certeza que ela não sabe por que ela sofreu isso, mas ela venceu. Deus estava com ela naquele momento e ela venceu. Então, amados, assim como Jesus, assim como nós nunca vamos saber o preço que custou o nosso pecado naquela cruz, você nunca vai saber quanto custou. Tem um louvor que fala isso, né? Qual foi o preço que Jesus pagou pelo meu pecado? Você nunca vai saber. E às vezes nós também nunca vamos saber por que nós passamos por esse sofrimento. Por que as pessoas da minha família estão passando por esse sofrimento? Talvez você nunca saiba. Jó, ele morreu sem jamais saber qual foi a razão do sofrimento. Ele morreu e nunca soube. Ele nunca soube por que tudo aquilo se abateu sobre a vida dele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a riqueza dele, ele perdeu tudo. Só ficou a esposa dele, que no final disse: olha, é melhor tu desistir, não tem mais nada. Então Jó, ele passou por tudo isso, amado, e ele morreu e nunca soube o motivo dele ter passado por esse sofrimento. Paulo, ele pediu 3 vezes para Deus tirar esse espinho. Mas Paulo aprendeu também o que nós devemos aprender essa manhã: que quando há espinhos é porque existe uma razão. Existe uma razão. Deus não permite que ninguém sofra por sofrer.
Ah, eu sofri por sofrer, porque eu tinha que sofrer. Não, amado. Sempre vai existir uma razão. Sempre vai haver um propósito no sofrimento. E nós precisamos aprender isso. E nós precisamos ver, parar e pensar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Por que esse sofrimento? Pedir a misericórdia, sobretudo, pedir a misericórdia de Deus. Pedir que Deus tire, como o apóstolo Paulo fez. Ele não quis nem saber a razão, ele só quis que aquilo fosse tirado dele. Mas no final Deus disse para ele, para que não me exaltasse pela excelência das revelações que foi me dado um espinho na carne. Então veja só, amado, Deus decidiu revelar para Paulo qual é a razão do espinho. Deus resolveu dizer para ele. E qual foi essa razão? Para que por meio daquele sofrimento, daquela humilhação, Paulo se mantivesse humilde e totalmente dependente de Deus. Olha, nós estamos falando de um homem que era membro do Sinédrio, um fariseu, um doutor da lei, um cidadão romano, que foi escolhido por Jesus, levado ao terceiro céu, que recebeu a revelação da boca dos justos, coisas inefáveis. Em algum momento, amado, da jornada dele, tudo isso viria à tona. Tudo isso iria explodir em forma de orgulho, soberba, altivez. Quem pode dizer o que iria acontecer com o apóstolo Paulo se ele não tivesse um espinho na carne? Quem poderia dizer? Mas para que ele não se soberbecesse, o espinho foi colocado na carne dele. A bofetada de Satanás impediu o orgulho, a soberba e a altivez que Paulo poderia vir a desenvolver. Claro que isso aqui foi uma experiência do apóstolo Paulo, não se aplica para todo mundo essas razões. E Paulo ele suplicou a Deus: olha, Senhor, afasta de mim. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Paulo pediu 3 vezes, orou 3 vezes, clamou 3 vezes para Deus. Tira, Senhor, esse espinho. Remove. Então, quando Paulo orou, ele nem perguntou por que ele estava sofrendo. Ele queria logo se livrar daquele sofrimento, porque era muito grande. Mas Deus revelou para ele. Então, às vezes, Deus revela, outras vezes Deus não revela. Algumas vezes Deus vai dizer, mas outras Ele não vai. Você vê aí quando Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, Deus revelou para ele o motivo pelo qual ele não iria entrar. Deuteronômio capítulo 3, versículo 26, ele diz: porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fala mais nisso. Então olha só o que Deus disse para ele. Já imaginou? Basta, não me fala mais nisso. Sabe o que Moisés fez? Deus disse para ele: pega a vara com o seu irmão, reúne o povo e fala aquela rocha. Sabe o que ele fez? Ele deu 2 rimpadas na rocha, com raiva. Deus disse: fala para a rocha. Ele foi lá e limpou a rocha 2 vezes, indignado. Deus também revelou para Josué, porque ele e o exército de Israel haviam perdido a batalha na cidade de Ai. Josué capítulo 7, versículo 11. Por que Josué perdeu a batalha? Ele foi perguntar para o Senhor. O Senhor disse: Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto, que lhes tinha ordenado, tomaram o anátema. Olha, amados, quando alguém toma do anátema, é derrota na certa. E como tem crente tomando do anátema, da maldição, das coisas amaldiçoadas. Você já imaginou isso? Vai ter um show agora, aí no Rio, eu acho, no Rio de Janeiro, da Lady Gaga, uma mulher que é extremamente satânica, as músicas voltadas para o satanismo. Então, amados, estão entregando o Brasil para os satanistas, e ela vai fazer aquilo que ela faz
já não é mais show, já é um culto para o diabo. Você sabia disso? E muita gente vai estar lá, crentes vão estar lá também, que gostam, são fãs. Não, isso não tem nada a ver eu ser fã. Amado, tem tudo a ver. Então, amado, o que são essas coisas? É um anátema. É um anátema. E aí ele continua: furtaram, dissimulando, esconderam entre as suas bagagens. Então, às vezes é isso que acontece. Pega no anátema, né? Vive a maldição, depois fica dissimulando. Ah, não vem para a igreja e faz um culto e tudo, mas está lá dentro da casa dela, está o anátema, está o maldito, está a maldição. E vai adiantar, mano. Então o sofrimento ele tem por finalidade humilhar o homem, nos lembrar que nós somos pó, que nós vamos voltar para o pó novamente, amados. Agora a aprovação diante do sofrimento nos aperfeiçoa para nós sermos bênção. O sofrimento ele não é, como nós imaginamos, contra nós. O sofrimento ele é por nós, porque ele vai nos aproximar de Deus quando nós estamos nos distanciando dele. Se você estiver com Deus, amado, muito sofrimento chega na tua vida. A Bíblia diz: sobre a tua casa não vale encantamento, sobre a tua vida está a bênção de Deus. Não entra maldição na tua casa. Então, nós somos abençoados, nós somos aperfeiçoados pelo sofrimento. O sofrimento ele é a nosso favor. Essa experiência foi a experiência que Jacó teve. Não sei se você lembra lá em Gênesis capítulo 4, 42, versículo 36, quando ele está ali lamentando para diante de Deus. Aí ele diz para Deus: tem de me privar de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, ides levar Benjamim, todas estas coisas me sobrevêm. Olha o sofrimento desse pai, mano. Os filhos que ele mais amava, ele pensou que estavam mortos, estavam sendo tirados dele. Ele não sabia que aquele sofrimento que ele estava passando traria dias felizes para ele e para a sua família e para toda a nação de Israel, porque eles seriam livres da fome. Ele não sabia que todo aquele sofrimento que ele estava passando redundaria em felicidade, em bênçãos. Mas naquele momento foi dolorido para ele, não foi? Ele estava sofrendo, não estava? Porque ele pensava que o filho dele estava morto, o outro já tinha sido levado, e agora mais criança também já estava indo embora. Então imagina para esse pai esse sofrimento que ele estava tendo naquele momento, dos seus filhos sendo tirados dele, arrancados dele, mas aquilo tinha um propósito. Aquele sofrimento, aquela dor daquele pai, havia uma razão para isso. Então sempre vai haver uma razão, sempre vai haver um propósito. E esse espinho, ele às vezes nos mantém com Deus, ele nos mantém para que a gente não se afaste. O espinho que Paulo tinha na carne manteve ele no caminho. Se esse espinho não estivesse na vida de Paulo, ele não teria se mantido no caminho. Porque se ele pudesse manter no caminho sem espinho, amado, você acha que Deus ia colocar o espinho na carne dele? Se ele realmente fosse se manter firme, porque através desse incômodo, Deus protegeu daquilo que ele mais temia. Era o inferno, pastor? Não era o inferno, porque Paulo sabia que ele não ia para o inferno com isso nenhum. Mas o que Paulo temia era ser desqualificado espiritualmente. É não conseguir cumprir o ministério dele, a carreira dele. É de não conseguir chegar ao final da sua jornada e poder falar aquela frase mais linda que eu já ouvi na minha vida, né? Qual é aquela frase, vocês lembram? Combati o bom combate, completei a carreira e não abandonei a minha fé. Próprio Senhor.
Muitos vão um dia também sentir esse prazer de dizer isso. Você vê que você completou. É porque são muitos combates. Paulo ele falou do último momento da vida dele. Mas nós temos muito combate na nossa vida. Nós estamos completando esses combates, amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quando nós nos gloriamos da nossa fraqueza, aí é que o poder de Deus está em nós. Amém? E é por isso que ele disse, o Senhor para Paulo, olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Às vezes é isso que Deus diz para nós, amados, no momento que nós estamos passando por alguma situação difícil, né, das bofetadas do diabo. Eu já tive bofetadas do diabo em muitas. Mas como costumava dizer a nossa mãe, né? Tu tinha direito, eu me endireitei. Glória a Deus. A gente se endireita. Então a resposta que Deus deu a Paulo não era o que ele esperava, nem aquilo que ele queria ouvir, mas era o que ele precisava ouvir naquele momento. Era o que ele precisava, ele não queria ouvir isso de Deus. Deus disse para Paulo, Paulo, você não está sozinho, estou no controle, meu filho. Amado, nossa vida nunca teve fora de controle. A minha vida nunca esteve à deriva, como um barco sem rumo, não. Deus estava sempre no controle. Por isso que nós chegamos no final, como disse Salomão. Salomão ele disse, o mais importante é o fim, não o começo. Porque não adianta você começar bem e terminar mal. Você pode até começar mal, começar pequeno, mas você vai terminar bem, você vai terminar grande. Amém, amados? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus disse para Paulo, eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle, você não está sozinho. Estou contigo. E é isso que nós precisamos aprender e compreender, amados. Que Deus está conosco e que Ele está no controle da situação. As pessoas que acreditam nisso vencem. Vencem o câncer, vencem, sabe, pode vir o que vier, amado. Vence. Vão vencer, vão terminar vencedoras. As pessoas que compreendem isso, que Deus está no controle, que às vezes nós passamos por situações, né, por aflições, como diz a palavra, mas é para que no final, amado, a gente entenda que nós precisamos depender de Deus totalmente, porque Ele é soberano, Ele é fiel, e Ele disse isso lá em Jó 42:2. Ele disse, eu bem sei que tudo pode, que ninguém pode frustrar os teus planos. Então Jó reconheceu isso, amado. Em meio ao sofrimento dele, em meio à dor que ele estava passando, as perdas que ele teve, ao ver seus filhos mortos, ao ver, sabe, a sua saúde ter ido embora, ele está raspando o seu corpo com cacos, as suas feridas, as suas pústulas, jogado numa sarjeta. Esse homem disse, eu bem sei que tudo pode, e que ninguém pode frustrar os teus planos. Não adianta. Então o desígnio de Deus pode ser frustrado por ninguém. Não é o meu querer, não é a minha vontade, não é a vontade do outro, do que meu vizinho está aqui, da esquerda, da direita, que vai mudar o plano de Deus, que não vai. Não vai mudar, não pode frustrar. Então Paulo pediu para Deus remover o sofrimento. Mas em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele disse, a minha graça te basta. Então às vezes nós questionamos, por que Deus não responde? Por que Deus está calado? Eu já orei, eu já jejuei, eu já chorei tudo que tinha para chorar, eu já lamentei, parece que Deus não está me ouvindo. E às vezes nós nos revoltamos com Deus. Mas Deus ele fala como Ele falou com Paulo, e como Ele falou com Jó, falou com Moisés. Às
vezes Ele fala, como Ele falou para eles, mas às vezes Deus permanece em silêncio, porque às vezes parece que Ele não está ouvindo as nossas orações, mas não é verdade, irmãos, porque Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Deus está conosco, é Ele que nos consola com a sua graça, e é Ele quem nos socorre com o seu poder. Só a graça de Deus nos capacita a lidar com o sofrimento, sem nós perdermos a alegria da nossa salvação e a doçura do Espírito Santo. E eu quero terminar com esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O apóstolo Paulo dizendo: por isso sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia: eu estou sofrendo isso porque eu sou cristão, porque eu sirvo Jesus, porque Jesus me deu uma missão, porque eu disse sim para Ele. Então é por isso que eu estou sofrendo tudo que eu estou sofrendo, porque Deus me escolheu para isso, Deus me separou para isso. E quando Deus me separou, é porque Ele sabia que eu ia aguentar, Ele sabia que eu sou capaz de suportar. Eu não sou de ferro, não sou inquebrável, mas eu sei que eu posso suportar, eu sei que eu posso passar por isso e vencer no final. E ele disse: porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus, é forte o Senhor. Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém, Pai. Deus é maravilhoso, porque Ele nunca nos abandona. Nunca nós estivemos sozinhos nesse mundo. Nunca.